Vamos assentar. Há poder no nome de Jesus, amém? É sobre isso que eu quero falar. Sabe, irmãos, quero compartilhar uma palavra falando a respeito da nossa identidade mesmo. Nós somos cristãos. Amém? Você é um cristão? É isso aí. Onde começou isso? Atos capítulo 11. Houve uma perseguição gigante contra... Ainda não eram chamados de cristãos, mas todos aqueles que eram seguidores de Jesus. Em Jerusalém, eles se dispersaram. Essa história está lá em Atos 11, a partir do versículo 19. E aqueles foram perseguidos, tiveram que fugir, porque estavam todos sendo assassinados. E eles foram para terras distantes, vizinhas, mas eles não pararam de pregar o Evangelho. Eles não pararam de falar do amor de Deus para as pessoas. Eles não pararam de falar do poder da cruz, do poder que há no nome de Jesus. Eles não pararam de orar com as pessoas, de amar as pessoas. Eles não pararam de amar a Deus. E aquela perseguição, de certa forma, foi importante, porque a igreja, ela estava acomodada em Jerusalém. A igreja estava acomodada ali, criou aquele mundinho dela. Essa é uma tendência do ser humano. É uma tendência nossa nos acomodarmos, não é verdade? É uma tendência nossa fugirmos de problemas, fugirmos de desavenças. Até certo ponto, isto é certo. Mas também, a partir de um ponto que temos um mandamento do ide de Jesus, e pregar, e fazer discípulos, libertar os cativos, os oprimidos, expulsar os demônios, curar os enfermos, até a partir deste ponto não podemos nos acomodar o bastante para não cumprirmos a grande comissão, não é verdade? E a igreja de Jerusalém, que é a igreja que Jesus apareceu quando ressurgiu, Jesus, antes de subir aos céus, apareceu aos discípulos nos cenáculos, depois em outras ocasiões, e ele dava para ele, vocês têm que ir lá pregar, vocês têm que falar do meu amor, vocês têm que fazer discípulos, vocês têm que batizar as pessoas. Deu esse ide por todo mundo. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a igreja não fez isso. A igreja de Jerusalém ficou lá em Jerusalém. Não, a gente aqui está crescendo, a gente está forte, está todo mundo saudável, nós estamos criando nosso filho aqui no evangelho. E ela foi se acomodando. Toda vez que a igreja se acomodar, o inferno se levantará. Toda vez que a igreja se acomoda achando que ela está se protegendo, ela na verdade está se expondo. Toda vez que a igreja se fecha, na verdade ela está se tornando uma vítima para o inimigo, uma presa fácil para o inimigo, porque ela está concentrada ali. Essa é a grande verdade. Nós achamos que estamos ficando mais fortes porque nós estamos mais puros, mais conhecedores da palavra, estamos menos contaminados com o mundo, estamos mais, talvez, tempo na presença de Deus, estamos fazendo as coisas com maior compromisso e diligência, religiosamente falando, mas não significa que nós estamos vencendo o mundo, que o evangelho está crescendo e que o reino de Deus está crescendo. Isso não é sinônimo, isso não é verdade, é um engano nosso. Sabe, o cara que nunca foi do lado de fora, e daqui a pouco ele acha que perfeito é todo o lado de dentro, mas ele não percebe que a perfeição dele não vai suportar a pressão que virá da opressão de fora. É isso. Pastor, onde o senhor quer chegar? Quero chegar no que estamos hoje aqui.
passando na nossa cidade. O segundo maior carnaval do Brasil. 5,5 milhões de foliões na rua. 5,5 milhões. Só no Rio de Janeiro. 6 milhões e pouco só em São Paulo, que é o maior carnaval do Brasil. Ministério do Turismo acredita que o carnaval brasileiro esse ano cresceu, irá crescer, os números estão dizendo isso, 8% em relação ao ano passado. 8% de crescimento. A arrecadação, segundo o Ministério do Turismo, para o Brasil esse ano, só nesses 4 dias de carnaval, a arrecadação será de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. Sabe qual o número de foliões que o Ministério do Turismo acredita que haverão nas ruas, nos blocos e nas avenidas das nossas capitais? Você tem ideia? 53 milhões de pessoas desfilando nos blocos e nas avenidas. 53 milhões. Irmãos, nós estamos falando de muita bebida, muitas drogas, muitas orgias, muitas depravações. É a época do ano em que mais se tem overdoses e acidentes de trânsito e agressões à mulher. É a época que tem maior índice de abuso de crianças, tráfico humano sendo planejado nestes dias. Todas as hostes espirituais da maldade, o inferno, se aproveitam desta disfarçada alegria para expandir o seu reino. E eu não estou aqui para falar mal de quem foi para o carnaval. E nem para falar mal da igreja. Eu estou aqui para trazer um alerta para a igreja. Se o pecado está aumentando aí fora, é porque a igreja está ficando mais fraca. Porque nós nos tornamos um país que hoje nós temos 42 milhões de evangélicos no Brasil que frequentam igrejas. Nós temos 120 milhões de católicos no Brasil. Isso dão mais de 160 milhões. 2/3 da população do nosso país se diz cristã. E como é que a gente está com tanta coisa errada acontecendo aí fora? Como é que o nosso país tem tanta impunidade, tanta injustiça? Como que nós somos recordistas de homicídio, recordistas de vários crimes que nem valem ser citados? É porque a igreja não está orando como deveria orar na sua eficácia, mas principalmente, nós não temos pregado o evangelho eficazmente. Nós não temos feito a obra de um bom, como diz a palavra, de um bom evangelista. Nós não temos feito o papel de um bom evangelista. A igreja, ela está entrando numa reclusão em que a nossa vida, e eu não sou contra termos uma estrutura que, como temos aqui, para os nossos pré-adolescentes, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, eu não sou contra termos uma estrutura para eles frequentarem, para eles fazerem esporte, para eles terem suas reuniões, não sou contra, mas os nossos jovens, eu estava contando mais cedo ali, eu cresci com adolescente, nós tínhamos desafio. Eu preguei no metrô de São Paulo, eu pregava no ônibus, eu tinha a semana da Bíblia no colégio, que eu tinha que ir com a Bíblia embaixo do braço a semana inteira para o colégio. Eu vivi isso quando eu era adolescente. A gente tinha que trazer um amigo do colégio para a igreja. Hoje, a gente colocou em caixinha. É a caixinha da igreja e a caixinha do secular. Eu sou assim na igreja e eu sou assim no dia a dia. Eu tenho
os meus amigos da igreja e os meus amigos do dia a dia. Eu tenho meu estilo de vida religioso, meu linguajar religioso, e não é errado, no sentido, não falo besteira, não falo nada, mas eu tenho outro linguajar quando eu estou com os meus amigos do secular. E isso departamentalizou a nossa vida. Eu tenho a minha vida religiosa e eu tenho a minha vida comum. Não, irmão, cristão é cristão 7 dias por semana, aonde ele estiver, porque na verdade ele tem um chamado para salvar pessoas aonde quer que ele vá. Sabe, Jesus, ele não ficava só. Quando Jesus foi em Jerusalém, ele arrumou problema, foi com os caras do templo. O ministério de Jesus era pelas cidades ao redor. Lá, nós vemos Jesus falando lá em Marcos, Jesus indo na cidade dos Gadarenos, em Gadara. O religioso não ia em Gadara. O religioso nem queria saber de passar perto de um gadareno. Eu não vou lá falar com gentil nenhum. Eu estou fora desse cara. A gente está fazendo a mesma coisa. A gente se tornou seletivo a tal ponto de não amar o próximo, de não ter mais compaixão pelas pessoas. E eu estava ontem em casa vendo os números do carnaval, vendo as coisas do carnaval, olhando para a igreja. Várias igrejas do Brasil cancelando o culto. Esse fim de semana não teremos culto. Ou temos 2 cultos, só teremos um culto. Porque o povo vai tudo passear. Não que você não possa passear, não que você não possa descansar, mas a verdade é que está passando do limite o tanto que nós estamos deixando o Evangelho como só mais quase um hobby da nossa vida. Não o fundamento da nossa vida. Sabe, lá em Atos 11, eu estava contando essa história, depois da perseguição da igreja, eles se espalharam. Olha aqui, ó, leia comigo aí, Atos 11, 19, ó. Os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só aos judeus. Engraçado, os crentes de Jerusalém eram judeus. Eles só pregavam para os iguais, eles não pregavam para os outros. Eles saíram de Jerusalém, foram para outra cidade, mas só pregavam para judeu. Você já reparou que o crente de hoje, ele só prega para quem combina com ele? Quando a Bíblia fala para pregar a tempo e fora de tempo, a toda criatura, a gente só prega para quem é igual a gente. A gente só prega para quem a gente tem afinidade, não para quem precisa também. Eu tenho que pregar para quem eu tenho afinidade com o Will. O Will não tem Jesus, eu tenho que pregar para o Will. Só que, vamos dizer que eu não tenho afinidade com o Rodrigo, até o Rodrigo tem algo que não me agrada muito. Só que Deus não pediu para eu ser amigo dele, Deus pediu para eu ter compaixão da vida dele e pregar o Evangelho para ele. Jesus era assim. Jesus ia pelas cidades, os apóstolos iam, e eles iam lá pregar para os gentios. O que estava acontecendo aqui nessa história? Ó, versículo 20. Entre eles eram homens de Chipre e Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. Os caras saíram e foram falar com os gregos. Judeu não se metia com grego. Hoje a gente precisa começar a falar com qualquer um. Sabe por que eles não conversavam com os gregos? Porque eram pagãos. Os gregos eram pagãos. Eu não falo com pagão. Eu não prego para pagão. A gente tem que pregar para pagão. Eu estou muito chateado, irmãos, com essas discussões todas que estão acontecendo na internet, de crente lascando a ripa nas outras religiões. Nós não estamos ganhando nada com isso. Crente não está aqui para defender religião. Crente está aqui para falar do amor de Jesus pelo perdido. Crente está aqui para falar
da justificação dos pecados, da obra redentora de Jesus, do Filho de Deus foi enviado à terra para alcançar o perdido. Nós não estamos aqui para defender, eu vou lascar o pau no espírita, no macumbeiro, no bandista, no sei lá o que. Eu vou falar do amor de Deus. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele pode falar, sabe qual é o problema? Jesus ia lá nos Gadarenos. Quando ele chegou lá, em Marcos capítulo 5, diz que o endemoniado já veio na direção dele. O endemoniado começou a falar com ele. Não foi brigando, não. Eram os demônios falando: o que o senhor está vindo aqui nos atormentar? Sabe por que eles falaram isso? Porque Jesus já viu aquele endemoniado. E o texto fala o seguinte, olha o que o texto fala. Versículo 7, clamando em grande voz, disse, Marcos 5, 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, pois ele dizia, esse é Jesus, sai deste homem, espírito imundo. Marcos capítulo 16, Marcos aí na sua Bíblia, falando para você, no último capítulo do livro de Marcos, fala que nós, em nome de Jesus, expulsaríamos demônios, curaríamos enfermos, pegaríamos em coisas mortíferas e não nos faria dano algum, não nos causaria dano algum. Irmão, deixa eu te falar, está na hora da igreja começar a andar no poder de Deus e libertar os cativos e oprimidos. Chega de ficar discutindo religião com os outros. Vamos amar, vamos falar de Jesus, vamos orar, manifestar o poder de Deus. O poder de Deus. Nós não estamos aqui para ficar discutindo religião. Não, nós temos que amar. Ele está no engano. Ele acredita. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Ele, por que você está discutindo? Vamos falar de Jesus, trazer Jesus para a mesa, colocar Jesus em realidade, liberar o Espírito Santo através das nossas palavras, pregando o Evangelho, que o Espírito Santo vai convencer e a obra vai ser feita. Eu ando muito aflito, porque eu vejo cada vez mais a igreja se reclusando dentro dos seus prédios, dentro dos seus movimentos. O mundo está indo de mal a pior. Vai me dizer que o Brasil está melhorando? Não está. É cada vez mais baixaria, cada vez mais promiscuidade. E a igreja cresceu, não sei quantos por cento esse ano. Sem efeito. Que crescimento é esse? A igreja está com medo do mundo, porque está com medo de se contaminar com o mundo. Irmãos, se nós entendermos o nosso chamado, nós somos livres para transitar no mundo e temos que transitar no mundo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu falei que nós temos que ser intencionais. Quando eu vou lá no mundo, eu já vou para pregar. Quando eu vou lá no mundo, eu já vou para fazer diferença. Quando eu vou no mundo, eu já vou com objetivo. Eu saio de casa para andar com a minha bicicleta, encontrar igual ontem com os irmãos. Eu tenho meus alvos lá. Tem os caras que andam de bicicleta que não tem Jesus. Eu vou lá, cumprimento o cara. E aí, bom dia, como tá? Pô, maneiro. Pô, hoje você andou bem, e vai, e tal, e acaba. Pô, você trabalha com o quê? O que você faz? E aí a pouco a gente começa a dar aquele espaço intencional, na conexão, no amor ao próximo, intencional. É lá no jiu-jitsu, lá na academia, lá, que todo dia tem gente se convertendo. Paulão, nosso mestre aqui, ó, quando veio dar aula para nós, que nós tínhamos jiu-jitsu lá na igreja, no outro prédio, ele não tinha Jesus. Hoje, olha a obra linda que eles estão fazendo. Mas na igreja o professor, ele veio para dar aula de Bíblia, dou eu, aula de jiu-jitsu dá ele.
Ah, mas o professor, ele não podia falar palavrão, não podia bater em ninguém, não podia fazer nada de errado. Ele veio dar aula de jiu-jitsu. Um monte de gente na época me recriminou. Ah, mas o professor que dá aula aí, ele não é crente. Eu falei, mas ele dá aula de Bíblia ou de jiu-jitsu? Porque se ele falar alguma coisa errada, eu vou falar, aqui dentro não pode. Hoje aí, família inteira servindo a Jesus, o filho é pastor. A igreja precisa entender que nós somos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não é liberdade para andar em pecado, é liberdade para desfazer as obras do diabo. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Eu não tenho medo de ir lá no jiu-jitsu, de ir ali na bicicleta, de ir ali no restaurante. Eu não vou frequentar uma casa noturna, não vou frequentar outra coisa, porque isso não tem nada a ver. Aí passou dos limites. Mas se Deus mandar eu falar com alguém que estava naquele lugar, eu vou falar. E se eu tiver um amigo que vai, eu vou falar para ele não ir. Eu vou falar que não é bom para a vida dele. Eu vou falar que não é legal ele frequentar. É a Deus e ao próximo. Sabe qual é o problema? A igreja esqueceu do próximo. Eu não preciso ir lá na Sapucaí hoje fazer alguma coisa. Eu tenho os meus conhecidos. Eu não tenho porque eu vivo dentro da igreja, mas você tem, que frequentam esse lugar, que o seu amigo do trabalho, seu amigo da faculdade, seu amigo do condomínio. Você precisa ir lá? Não, é durante a semana que você vai falar do amor de Jesus para ele, você vai orar por ele, Deus vai te dar aquela cruzada ali no corredor, na calçada, que tu vai amar ele, e tu vai dar uma palavra para ele, o Espírito Santo vai falar algo da vida dele para você, você vai fazer, e você vai alcançar a vida dele. Só que a igreja, ela separou na caixinha. Não, aqui é meu amigo, aqui é a igreja. É meu amigo da igreja, meu amigo do condomínio. Meu amigo da igreja, meu amigo do meu hobby, que eu pratico. Do tênis, da academia, do bicicleta, da ginástica, sei lá. É aqui, da faculdade. Não, aqui a gente não fala de religião. Religião se discute? Não, irmãos, deixa para lá. Porque eu não estou a fim de discutir, eu estou a fim de falar do amor do meu amado. Estou a fim de falar daquele que veio para o mundo, porque ele amou a gente quando a gente ainda era pecador. Eu não estou a fim de defender a igreja Mananciais. Eu estou a fim de falar de Jesus. Não estou aqui para defender os evangélicos, porque tem muito evangélico sem noção hoje em dia. Estou aqui para falar de Jesus. Jesus que cura a depressão. A gente vem e canta, Jesus pelas ruas, Jesus pelos montes, né? Jesus em sua família. Como é que a letra? Coloca aí para mim, né? Olha lá, Jesus pelos montes, Jesus pelas ruas, Jesus sobre as trevas, sobre cada opressão, Jesus em minha família, seu nome eu declaro, Jesus. Olha que lindo agora, ó. Teu nome é poder, bota a letra aqui, por favor. Aí você tem que falar pro seu amigo, vai, ó. Quebra as cadeias, traz luz às trevas, com teu fogo em nós. Teu nome é poder. Teu amigo lá, eu estou em depressão, Jesus tem poder para depressão. Eu estou com essa doença, Jesus tem poder para curar essa doença. Eu estou com esse problema na minha vida, Jesus tem uma nova vida. Eu estou preso nesse vício, Jesus te liberta do vício. Eu estou com isso aqui, nebuloso, não entendo nada. Jesus é a luz. Oh, vai! Ei! Jesus pelos montes, Jesus pelas ruas, Jesus sobre as trevas, sobre cada opressão. Jesus é minha família, seu nome eu declaro. Jesus, vai dizer seu nome é força, seu nome é
senta aí. Sabe qual é o problema? Eu já conheci pessoas de todas as religiões. Eu já fui para o mundo árabe, já fui muito para a Europa, conheci muçulmanos. No mundo árabe conheci muçulmanos, conheci budistas. Meu vizinho, quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos, era Hare Krishna, monge, chefão, monge, Hare Krishna, um dos maiores dos Estados Unidos. Ele tinha um programa de rádio na cidade, um dos mais famosos. Era meu vizinho, conversava muito com ele. Espíritas, família de amigos nossos, de outras religiões. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nenhum deles tem problema com Jesus. Jesus pode ser, para eles, com certeza o é, menos do que ele é. Mas problema com Jesus eles não têm. Se você perguntar para qualquer religião a respeito de Jesus, vão falar: era um profeta. Jesus, o cara era joia. Verdade ou mentira? Então por que eles não gostam da gente se a gente é cristão? Porque a gente pôs o muro da religião no meio. Se eles aceitam Jesus, era para ser muito fácil falar de Jesus, já que você conhece Jesus, falar mais de Jesus para ele. Mas você não consegue acessar ele, que aceita Jesus, porque entre vocês está discutindo religião. Está discutindo certo e errado de coisas que não convém antes da mudança do coração da pessoa. Não adianta eu falar para uma pessoa que adultério é pecado, que fornicação é pecado, se ela não entender primeiro que Deus existe e que esse pecado dela não só fere a vida dela, como o salário desse pecado vai fazer mal para a vida dela, como fere a Deus que nos criou. Então tem que falar que ele é uma criação de Deus, que Deus o criou para a glória dele, que Deus o ama, que Deus tem uma vida, que essa vida que ele vive não é a vida que Deus programou, que existe uma nova vida e que nós podemos viver essa nova vida em Cristo Jesus. Eu tenho que pregar, é Deus e Jesus, não tenho que defender a placa da minha igreja criticando a outra religião. Quem está me entendendo? Porque é assim que teus parentes fecham a porta para você. Aquele crente chato, mas nunca vai ser chato falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus amava, que Jesus... Isso não vai ser chato. Eu estou pregando isso porque eu fiquei constrangido na minha casa, meditando nessa palavra, e o Espírito Santo falou: vocês estão lá tudo dentro da igreja, e ao mundão indo esse fim de semana, milhares de adolescentes vão perder a virgindade. Milhares de adolescentes vão usar droga pela primeira vez. Milhares de mulheres vão ficar alcoolizadas e entorpecidas com drogas e vão ser abusadas. Milhares de pessoas vão entrar para a prostituição no tráfico humano. Milhares de roubos irão acontecer. Milhares de pessoas no Brasil sofrerão acidentes de trânsito fatais. Outros ficarão incapazes para o resto da vida por causa de acidentes de trânsito devido ao alcoolismo e drogas. Tudo isso vai acontecer na sua nação, e os crentes, nenhum orou. Deus falou comigo ontem, falou: você não está orando pelas pessoas que vão para o carnaval? Você não está orando para diminuir a injustiça? Você não está orando para Deus ter misericórdia das pessoas na cidade do Rio de Janeiro? Você não está orando para o diabo perder o poder dele? Você esqueceu que está escrito lá em em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados, potestades, espíritos dominadores. Eles estão deitando e rolando nos céus do Rio de Janeiro, e a igreja está ali. Vamos para o culto, canta a musiquinha, vamos para casa. Problema desses endemoniados. Não, irmãos, Jesus não era assim. Jesus tinha compaixão. Aliás, quantos de nós já não pulamos carnaval? A minha esposa Aline, antes de converter, desfilou. Vocês nem estão acreditando, né?
Quantos de nós usou droga? Minha esposa bebia, fumava, usou droga, pulou carnaval. A sua pastora, não foi religião que mudou a vida dela, foi um dia o Espírito Santo tocou ela numa reunião muito simples. Ela abriu o coração para o Espírito Santo. Ali ela recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo e não quis mais saber disso. Nós estamos querendo que as pessoas deixem as práticas erradas delas antes de ter Jesus. Não, primeiro vamos pregar Jesus, que depois elas vão deixar. Quem está me entendendo? Pastor Júnior já aprontou também, que eu lembrei agora. Pastor Júnior acho que já pulou carnaval lá na avenida. Ridículo. Mas ele encontrou, sabe quem um dia? Nelsinho. Um dia Nelsinho chegou lá para mim e falou: eu estou com o cara aí, vamos ganhar ele para Jesus. Falei, vamos ganhar ele para Jesus. Começamos a só falar de Jesus. Pastor Júnior, olha a bênção que ele é. Você tem tanto amigo que na hora que o pecado sair da vida dele, ele vai ser incrível. Mas o problema é que a gente só está querendo discutir religião, ao invés de falar do amor de Deus, ao invés de desfazer o pecado, ao invés de pregar Jesus para a libertação, para a cura das pessoas. Jesus, cara, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Jesus morreu na cruz, não é para quem está aqui dentro, é ainda para quem está lá fora, porque a gente já recebeu isso. A cruz não perdeu o efeito quando você se converteu. Quem está entendendo? Parece que agora que eu me converti, amor, não preciso mais falar disso. Não, agora que você se converteu é que tem que falar da cruz, porque todo mundo que está lá fora tem que conhecer. Irmãos, como haverão de crer se não há quem? Quem que tem que pregar? Nós. Pregar o quê? Jesus para a salvação. Sabe, a gente precisa abrir um pouco mais a nossa cabeça, sair desse círculo religioso confinado que nós criamos. Eu estava falando com a minha esposa agora ali, conversando no intervalo do culto, ela falou, amor, Jesus mandava de 2 em 2, tinha estratégia. Ela estava me contando que num carnaval, a gente foi para uma conferência Sol da Chuva em Belo Horizonte. Que ano que foi, Daniela? Está ali, ó, o alvo. Que ano foi que você se converteu? 2002? 2002. A gente pegou os jovens, a Mananciais nem existia. A gente foi para uma conferência em Belo Horizonte. A Aline falou assim, a minha prima não está bem. Eu não vou na conferência não, podem ir. Eu falei, mozinho, vamos. A gente vai passear, David Keelan, Cirilo, Heloísa, Casa de Davi, conferência vai, nós vamos voar. Vamos voar. Todo mundo no mesmo lugar, naquela época que os caras estavam, né? Vamos que nós vamos voar. Ela falou, não, minha prima está precisando. Ela pegou a Mônica, com carinho a gente chama tia Mônica, eu chamo ela de cabeçuda, que é muito inteligente. Ela falou para a Mônica, deixa eles irem lá para carnaval, não. Deixa eles irem lá para a conferência, eu vou chamar minha prima para vir aqui para casa. Ela vai conhecer Jesus, ela vai se converter. Está ali, ó. A gente tem que entender. A Aline estava falando, está na hora da gente começar a andar de 2 em 2 por aí e falar, tem um amigo meu ali que está precisando de uma visita. Estamos precisando tomar um café com ele. Nós estamos precisando falar de Jesus para ele. Não, mas ele não gosta de crente. Nós não vamos lá falar de crente, vamos falar de Jesus. Nós vamos falar do amor de Deus. Sabe, Jesus tem que ser encontrado em todo lugar, não só na igreja. E para Jesus ser encontrado em outro lugar, é você que tem que estar lá. Porque Jesus está lá do lado do Pai,
e incumbiu você a ser o cristão de hoje. Jesus era uma pessoa que atraía. Está na hora de nós sermos pessoas que atraem pessoas, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso olhar. Jesus chegava num lugar, as multidões iam até ele, por causa dos sinais, da sabedoria com que ele pregava. E ele estava ali porque ele tinha interesse. Mas o interesse de Jesus era diferente, era uma boa intenção. Jesus se relacionava com as pessoas com uma boa intenção, não é interesse de querer algo da pessoa, até porque as pessoas não tinham nada para dar para ele. O que uma prostituta, um leproso, um cego tinha para dar para Jesus? Não tinha nada para dar para Jesus. Jesus se aproximava deles porque ele tinha uma boa intenção. Isso na Bíblia chama compaixão. O cara pode e precisa de algo que eu posso dar. Quando eu falo pode, ele pode receber porque ele precisa de algo que eu posso dar, que é o amor de Deus e revelar o poder de Deus sobre a vida dele. Irmão, ser como Jesus é a nossa meta. E nós não vamos ser como Jesus trancados no templo, porque Jesus não ficava no templo. Jesus ia no templo. Jesus ensinava no templo. Jesus aprendeu no templo. Jesus andava com os discípulos, mas o lugar dele era no secular, libertando, curando, pregando, falando de Deus. E está na hora da gente fazer isso com as nossas vidas. Começarmos a ser pessoas que quando chega no lugar, a gente atrai pessoas. Fala, pô, aquele cara é diferenciado. Atrai como? Por exemplo, conhecimento das Escrituras. Diz que as pessoas iam para ouvir o que ele tinha para falar. Deixa eu te falar uma coisa. O tanto que você já veio na igreja, o tanto que você conhece de Bíblia, o tanto que você já aprendeu de Deus, você tem para falar. O problema é que você talvez quer se comparar a mim, ou uma pessoa que está lá em cima. Ah, mas o pastor que sabe. Ah, mas se o pastor não souber, faz isso a vida toda. Só que nós não estamos aqui para ser teólogos. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, da salvação. Sabe, aliás, essa teologia toda que está atrapalhando muito. Essa teologia, essas discussões aí, é capaz da próxima geração saber mais quem foi Calvino, quem foi Armínio, do que quem foi Jesus. Isso aí não está com nada, irmão. E os crentes batendo boca na internet, ao invés de se unir para pregar Jesus. Porque é Jesus que liberta. Calvino não liberta, Armínio não liberta. Igreja pentecostal e tradicional. Sabe onde minha esposa se converteu? Lá nos Estados Unidos, a cidade que a gente morava era muito pequenininha. Tinha 20 mil habitantes. Eu não conheci nenhuma igreja pentecostal lá. Eu era pentecostal. Tinha uma igreja tradicionalíssima. Ninguém se mexia na igreja. O louvor era 2 músicas no órgão de tubo. De tubo. O reverendo pregava de bata. De batina com a bata. Em inglês, eu nem sabia inglês. Mas eu não faltava à igreja. E aí um dia, todo domingo eu sumia, porque eu ia de bicicleta para o culto, longe para Dedéu. Aí um dia a Aline falou, onde você some? Eu falei, domingo é dia de ir para a igreja. Ah, vai para a igreja nada. Eu falei, vou para a igreja. Você é crente? Eu falei, sou. Então quero ir um dia na igreja. Ela tinha segundas intenções. Mas funcionou. Aí eu falei, não, vamos na igreja. Aí, entramos na igreja. Ela sentou ali naquela cadeira. Irmãos, não tem essa de tradicional, de pentecostal. O que tem é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo. O reverendo fez a oração quando começou a tocar aquela música, que ninguém nem se mexia. Aquela menina começou a chorar, chorar, chorar. Começou a chorar, um negócio no peito dela. Ela correu para o banheiro, eu falei, hoje eu vou preso. Hoje eu vou preso, que eu estou com essa menina, que essa menina está chorando, vão achar que eu fiz alguma coisa com essa menina. Ai, meu Senhor Jesus, me salva agora, que eu vou preso aqui nos Estados Unidos. As mulheres da igreja, só senhorinhas na igreja. Pequenininha a igreja, devia ter umas 80 pessoas no culto. Foram lá no banheiro, está tudo bem. Ela, eu estou sentindo algo assim que eu nunca senti. Ficaram lá com ela, quando saímos, entramos no carro. Eu tinha acabado de comprar um carro horroroso. $450, dá para saber que era um carro? Era igual dos Flintstones, tinha um buraco no chão que você via o chão passar. A Aline foi para o culto segurando o retrovisor do lado, que eu tinha preso com um esparadrapo e caiu. É, rapaz. Isso aí lá, 1990 e pouco, era duro igual coco. Tinha acabado de comprar aquele Pois É. Mas o Pois É anda, não é essa propaganda? Pois é, anda. Aí, entramos no carro, ela, você vai voltar domingo? Eu falei, todo domingo. Ela, eu posso voltar? E aquela menina que usava droga, fumava, bebia, falava palavrão. É, sou a pastora. Ainda bem que eu não apresentei uma religião para ela. Eu não falei que ela tinha que ser da minha igreja, porque, vou falar a verdade, eu nem gostava daquela igreja. Porque não podia nem se mexer no culto, não tinha bateria, eu sou baterista. Mas ainda bem que ela não conheceu uma religião. Naquele dia ela encontrou o Espírito Santo de Jesus. Os seus amigos precisam encontrar o Espírito Santo. O que está faltando é o Espírito Santo e Jesus. Não é uma placa de igreja. Aliás, eu fico feliz dessa igreja aqui não ter placa faz 20 anos. Ou você não reparou que eu nunca pus uma placa nessa igreja? Porque não é placa que salva. É o Espírito Santo que convence do pecado. Não é você com as suas muitas discussões que convence alguém de Jesus, não. É o Espírito Santo que está aqui hoje, nesse lugar aqui, ó. Tem gente que não está entendendo nada direito do que eu estou falando, mas está sentindo. Porque muitas vezes não é o que se entende, é o que se sente. Pelo poder de Deus, que Jesus só passava num lugar sem falar e as pessoas eram curadas, porque dele saía virtude. Está na hora de sair virtude da gente. É muita falação e pouca virtude. É muita conversa fiada e pouco amor. É muita discussão e pouca compaixão. É muito achismo e poucas ações. Está feio. Está feio, nós estamos criando um muro. Nós estamos criando um muro. Está separando as pessoas da gente. Está feio. Jesus via as pessoas com fome, dava elas de comer. Hoje, a gente não quer chegar nem perto de um necessitado. A gente quer fazer parte de uma igreja. Semana passada a pessoa devolve o café porque não pôs o açúcar primeiro na xícara antes de servir o café. Não vou tomar esse café, pôs o açúcar depois.
nós viramos, irmãos? Dentro da igreja, eu devolvo o café e trato mal uma irmã que está atendendo no balcão porque ela não pôs o açúcar primeiro antes de derramar o café. Que evangelho que nós estamos... Aí Jesus morre por você. O outro devolveu o café na semana retrasada. Irmão, esse negócio de café deve ter alguma coisa espiritual. O outro devolveu o café porque falou que estava frio, mas acabou de sair da máquina fervendo. Ele está olhando a máquina fazer o café. Não vou tomar, está frio, você não devia ter vergonha de servir um café desse aqui. Dentro da igreja. Como é que alguém vai aceitar Jesus lá fora com esse tipo de crente? Não precisa tomar café. Só não trata mal os outros na frente dos outros, porque é muito feio. Ou você acha que Jesus ia fazer isso? Eu fiquei só triste que, para mim, tinha que ter devolvido o dinheiro dele, pedido desculpa, e dado um outro, se ele quisesse, de graça. Sabe por quê? Porque Jesus dava comida de graça. Para poder mostrar que Deus é mais do que as reivindicações medíocres que nós estamos fazendo como crente dentro da igreja. Imagina lá fora. Quando me contam essas coisas, eu fico estupefato. Eu falo, não é possível, dentro da igreja. Dentro da igreja. Imagina fora, que tipo de crente que nós estamos sendo aí. É o fariseu, vai comer sem lavar a mão? Mas entrou e não lavou o pé? Nós estamos virando esse tipo de crente. Irmão, vai ter pessoas que vai demorar um pouco para lavar a mão, mas eu falei agora ali atrás, conversando com Larissa, eu falei, sabe, Lari, o problema é que parece que a gente quer a pessoa aqui dentro, ou do jeito que a gente quer, ou melhor lá fora. Não é melhor lá fora, é melhor aqui dentro, ou não é? Ah, mas é difícil. Vamos ter paciência. Serve mais um café para ele. E faz cara de paisagem. Que o dia que converter, para de brigar por causa de café no balcão. Enquanto não converte, a gente dá café. Simples. Simples. Mas a gente já chega com tanta regra. Não é assim, Paulão? Nós estamos igual os seus amigos lá, que eu não posso falar porque está na internet. O mestre chegou lá com as tatuagens dele. Rapaz, ele saía na rua. Ele morava em outro país, uma nação grande aí, que tem outra religião. Se ele saía na rua, ele tinha que sair com roupa até aqui, porque já olhavam para a cara dele e chamavam ele de pecador, porque lá quem tem tatuagem é pecador. E nunca iriam falar com ele. Pastor, o senhor então é a favor de tatuagem? Para que a gente vai discutir isso? Eu sou a favor de Jesus Cristo. Eu sou a favor de Jesus. Agora milhões de vídeos discutindo a tatuagem, discutindo o cabelo curto, discutindo coisas, daqui a pouco, e Jesus mesmo, a gente não percebe que tudo isso está criando um monte de muro, que faz separação entre a pessoa e a verdadeira pregação do Evangelho, que é: você precisa se arrepender dos seus pecados, porque a eternidade está batendo aí na sua porta, e se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Simples assim. Então está na hora da gente parar de construir muros, com discussões que não levam a nada, e falar do amor de Deus. Falar, cara, ó, Jesus, está doente, posso ir lá orar? Está precisando, posso ajudar? Posso fazer uma visita? Mas ó, eu conheço uma história
que Jesus curou, hein? Eu já vi isso aí, ó, Jesus já libertou, hein? Eu vi alguém que Jesus já... E manda, meu irmão. Sabe o que você não entendeu? Talvez. É que o seu papel não é decidir a questão, é iniciar a conversa. Quem decide a questão? O Espírito Santo. Não é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo? É você que convence? O que tem mais poder? Presta atenção. Vocês já viram que eu não respondo, não fico lá na internet falando? Você já sabe, né? Eu estou fora disso aí. Por quê? O que adianta eu falar 30 segundos se o que tem poder é a credibilidade da convivência? Uma pessoa se conhece pelos frutos. Ninguém vai me conhecer com caixinha da internet. Então eu vou aqui discutir, só que aquele cara que convive com o cara todo dia é que vai convencer o cara, não é minha caixinha de 30 segundos. Não é. Então eu sou muito mais adepto do convívio, do relacionamento, da comunhão, do que da internet. Não sou contra. Eu não sou contra a internet, não entendo. Eu acho maravilhoso o que minha esposa faz lá na internet. E tem dado muito certo, temos tido bons retornos. Mas eu decidi me posicionar como um pastor de uma igreja que no Brasil está crescendo, porque eu sei que muita gente está se perdendo e eu quero que saiba o seguinte: o que mais tem efeito a internet? Não, é isso aqui, ó. É eu conhecer o Rodrigo, é eu conhecer o Will, é eu conhecer o Júnior, conhecer o Isaías, conhecer a Carla, e falar de Deus e ganhar ele para Jesus. Amar o próximo, batizar, ensinar, fazer discípulo, treinar e depois enviar. É isso. Igreja é isso. E é isso que eu estou fazendo. Olha aí como está dando certo. Comecei a fazer isso há 20 anos atrás, hoje são milhares de pessoas. O quê? Fala do amor de Jesus. Fala do amor de Deus. Fala do poder da cruz para libertar, para sarar, para curar, para transformar. Fala da esperança da eternidade, da nova vida. Sabe, infelizmente, nosso Rio de Janeiro está complicado. Depois desse carnaval, mais ainda. Porque vai ter mais desgraça ainda, consequência de tanta luxúria, de tanta promiscuidade, de tanta prostituição, de tanta... Imagina como o crime, o mundo das drogas vai crescer e vai ganhar dinheiro nesse carnaval. Imagina como o tráfico humano vai crescer, que aqui no Rio de Janeiro está absurdo. Imagina o tanto de crianças que vão sumir nesse carnaval, porque tem sumido absurdo na nossa cidade as crianças. A única coisa que eu quero dizer é que nós não podemos cruzar os nossos braços e fazer de conta que nós não temos nada a ver com isso. Mas pastor, nós vamos mudar o mundo? Olha, irmãos, se cada pessoa vale mais que o mundo inteiro, cada pessoa que a gente mudar já é um mundo que está mudando. Um dia eu entendi lá atrás, eu e minha esposa, Aline, há 20 anos atrás nós entendemos o seguinte: eu posso não mudar o mundo, mas posso mudar o mundo ao meu redor. Talvez você não mude o seu condomínio, mas você muda alguns vizinhos. Talvez você não muda o trabalho seu, mas você pode mudar algumas pessoas do seu trabalho. Talvez você não vá mudar a sua academia, mas você pode mudar algumas pessoas daquela academia.
Talvez você não vá mudar a sua faculdade, mas você pode mudar alguns dos seus amigos da faculdade. O que você escolhe? Sabe, irmãos, sabe qual que é o problema dos crentes? Eles ficaram sem missão. O ID, a grande comissão, é uma missão. Todo mundo que tem missão tem foco. Quem não tem missão fica acomodado. Está na hora da gente assumir a missão. Amar a Deus e amar fazer discípulo de todas as, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda. É o que nós vamos fazer. Amém? É isso que eu queria pregar para os irmãos. Isso que eu queria inspirar você. Não se intimide. Não se intimide. Olha para uma pessoa no olho dela e fala: Jesus te ama. Vai estar lá com o teu amigo do trabalho e fala: mano, Jesus te ama, cara. Hã? É, Jesus te ama. Que isso? Ele me amou. Ele me achou. Ele está te achando. Deixa o cara ir para casa pensando nessa loucura aí. Sabe uma coisa que ficou ruim? Acabou CD, né? Essa semana achei um monte de CD de pregação minha. Antigamente era bom que você dava o CD pro cara. O cara ficava assim, mas acabava pondo para ouvir, né? Manda uma música lá pro teu amigo. Manda um hino para ele. Irmão, manda semente. Deixa Deus decidir o resto. Faz a tua parte. Faz a tua parte.